Salve, salve, galerinha do bem, tranquilo, beleza? Vocês já ouviram falar essa tal de computação quântica? Parece até nome de filme de ficção científica, né? Parece aqueles filmes da Marvel. Aliás, tem agora o nome de um filme Homem-Formiga, Quantumania, alguma coisa assim. Mas não tem nada a ver com isso não, gente. Computação quântica é o próximo avanço da tecnologia na área de informática. Para vocês entenderem, eu vou tentar explicar de forma simples, bem simplificada mesmo, para você mais ou menos entender qual é a diferença do computação que a gente tem nos dias de hoje e a computação quântica, tá? Então imagina, para vocês entenderem, imagina que vocês chegam em casa. A diferença de uma mulher chegando em casa e um homem chegando em casa, para quem é casado sabe muito bem, e eu sou homem, eu sei muito bem as limitações do homem. O homem, ele geralmente é muito focado naquilo que está fazendo, seja ver um jogo, ou lavar uma louça, ou fazer a comida. Então o homem, quando ele está fazendo a coisa, ele está fazendo isso aqui, por exemplo. Agora eu estou fazendo um vídeo, eu não consigo prestar atenção no que está em volta. Eu consigo, só que eu não vou ter uma real dimensão do que está acontecendo em volta de mim. Você que é homem sabe muito bem disso, né? Principalmente quem é casado. A mulher, quando chega, a gente está, por exemplo, vendo jogo de futebol, tomando a nossa cerveja, a gente está vendo jogo de futebol, tomando a nossa cerveja. E quando elas querem falar com a gente, para quem é das antigas vai lembrar desse paralelo. Parece a professora do Charlie Brown. Parece a professora do Charlie Brown, falando assim, blá 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 blá, porque a gente não entende o que está falando muitas vezes. A gente só fala aham e só. Já a diferença da mulher, ela é um computador quântico. O homem seria um computador normal. Ele pensa linearmente, aquilo que ele está fazendo é aquilo que ele está processando. Já a mulher é um computador quântico, principalmente quando chega em casa. Por quê? A mulher, quando chega em casa, ela está preparando a janta, vendo se os filhos estão se comportando ou não, se já fizeram deveres ou não. Enquanto está preparando a janta, está vendo se os filhos ainda está pensando qual o produto químico que vai utilizar para limpeza, se precisa limpar o banheiro, se precisa limpar a casa, se precisa varrer. Enquanto está fazendo a comida, está cuidando dos filhos, está varrendo a casa, entendeu? E ainda fica com, às vezes, a televisão ligada na novela, prestando atenção no que a novela e ainda conversando com o marido sobre o que está acontecendo na novela. Então, ela faz tudo ao mesmo tempo. Ela faz todos esses processos que são totalmente diferentes, tudo ao mesmo tempo. Enquanto o homem só está vendo novela, junto com ela. Basicamente isso. Ou ajudando na parte da janta. E tomando cuidado para que não queime um arroz ou não queime um feijão na hora que tá fazendo a janta. Então, basicamente, é isso. Essa é a grande diferença e vocês sabem que realmente a realidade da vida é essa. Não tem como negar essa situação. Então, o computador quântico seria basicamente a sua esposa. Entendeu? Ou a sua namorada. E o computador normal seria o homem, que não consegue se concentrar 100% em várias coisas. Tá? Então, basicamente, em que isso vai ajudar nos dias de hoje para a gente? Eu vou ser bem prático. Ele tem na parte científica, ele tem muitas praticidades, muitas coisas que podem ser colocadas em prática, né, que vai ajudar as pessoas. A parte de inteligência artificial, que a gente já vê hoje, mas vai ser muito mais avançada, e isso dá até medo, porque o Exterminador do Futuro nos ensinou, né? Mas enfim, isso é tema para outra história. Inteligência artificial vai ser muito mais apurada. A parte de bioquímica, química, a parte de separação vai fazer processamento muito mais
aguçados na parte química, pelo que eu andei dando uma estudada, e o que principalmente que aí envolve um pouco a área em questão, que é a minha área, diretamente a área de informática. Por exemplo, o carro. O carro, hoje em dia, ele tem, mesmo estando bem elevado, o sistema de computação, interação com o satélite. Hoje, aqui no Brasil nem tanto, mas lá fora está bem interagido, tendo bastante interação com os satélites, vendo rotas e tudo mais. Um carro desse no Brasil só iria lascar a tua vida. Por quê? Ele iria simplesmente traçar aquela rota e dane-se você. Se no meio do caminho acontecesse tiroteio, como acontece infelizmente acontece nas grandes cidades, né, São Paulo, Rio de Janeiro, ele não iria dar meia volta, ele não iria te alertar. Porque ele não te alerta. Quantas pessoas pegam o GPS ou pegam o traçado e acaba se parando no meio onde não deve e acaba infelizmente acontecendo uma tragédia. E nessas situações, a computação quântica iria evitar que isso fosse acontecer, que isso ocorresse. Porque ele estaria sempre online, ele estaria verificando as notícias, já estaria verificando a melhor rota de fuga. Se acontecesse qualquer coisa que seja, ele já estaria verificando, ele estaria fazendo várias e várias e várias coisas ao mesmo tempo e você não iria nem perceber. Simplesmente acontecesse, ele iria saber que está acontecendo, iria interagir entre os carros, iria saber ao mesmo tempo, ele estaria fazendo tantos processos, ou poderia estar, enquanto você está traçando está querendo ir a um certo destino, ele estaria te alertando já de certas coisas, e ao mesmo tempo já traçando uma rota alternativa, e já está fazendo várias e várias outras coisas dentro do carro, adaptações e... Enfim, ele estaria te demonstrando um mundo de coisas, entendeu? Então, isso tudo instantaneamente. O computador ele tem que fazer vários processos, isso aquece demais um processador. E no caso de um processador quântico não iria aquecer tanto, entendeu? Não iria se bobear nem aquecer, porque ele já é feito para isso, para fazer vários processos ao mesmo tempo. É basicamente para você entender a diferença de um computador quântico para um computador convencional. Um computador convencional, se tu começa a abrir várias e várias e várias e várias coisas pesadas ao mesmo tempo, é muito comum um computador superaquecer, ele precisar de resfriamento muito mais aprimorado, um intercooler, um cooler muito mais aguçado, muito mais forte para você resfriar. No processador quântico não. Ele não precisa necessariamente desse resfriamento, porque ele faz vários processos ao mesmo tempo. Ele é feito para isso, ele é feito para fazer esses processos tudo simultaneamente, sem precisar necessariamente um grande resfriamento, sem precisar necessariamente que ele seja resfriado de forma tão efetiva quanto um processador comum, convencional. Então, basicamente, para vocês entenderem, é isso daí. Bem como eu falei, se você pegar não estou dizendo que seja nessa ilustração que eu fiz, seja o caso, mas só para você entender. O homem entra em parafuso, se fizer as mesmas coisas às vezes na casa que uma mulher faz, que ela faz com a mão nas costas. Entendeu? Basicamente isso. Para você, é uma ilustração, gente. Eu não estou fazendo os haters de plantão, não é só uma ilustração, tá? Eu sei que tem homem que faz tanto quanto uma mulher, enfim, não precisa ficar bravo comigo, é só uma ilustração. É só para vocês entenderem o que seria um computador convencional e um computador quântico. Tá? Então, basicamente, é isso daí. O computador quântico, e isso tem uma... Nossa, é muita coisa. É muita coisa que eles podem utilizar. Imagina a quantidade de coisas que pode ser colocada, muitas coisas para o nosso dia a dia. É muita coisa que a gente pode fazer, muita coisa que a gente pode tá programando, tá desenvolvendo para vocês, para facilitar a vida de vocês, tá? Então, tomara que goste desse assunto. Qualquer coisa, vamos conversar um pouquinho mais sobre computação quântica. Gostaram, não gostaram? Tá? Aproveita, me segue no canal, dá um like se gostou, tá? Ativa o sininho para receber notificação. Eu de vez em quando vou estar conversando com vocês, falando sobre
essas coisas da informática, essas coisas do dia a dia que às vezes as pessoas não conseguem compreender, mas que a gente que é da informática está mais ligado, tenta esmiuçar isso aí para vocês conseguirem entender um pouquinho melhor sobre essa situação do mundo da informática. Se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários. Se tiver alguma sugestão também pode deixar ali, tá bom? Beijo no coração, valeu, fui!